Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bem-vindos a mais um vídeo do canal Nossa, não acredito que eu ainda ia falar isso. Partiu Alemanha, eu já ia falar. Bem-vindos a mais um vídeo do canal Família Zauna! No vídeo de hoje eu vou responder a mais uma pergunta que muitos de vocês me fazem, mas assim, acho que todos os dias eu recebo essa pergunta por mensagem direta, gente, sem brincadeira. Sempre me perguntam por que eu ainda não coloquei ou se eu penso em colocar a minha filha Luna na creche, principalmente agora que eu tive a minha segunda filha, Maia, que está com 4 meses de vida. A Luna tem 2 anos de idade, então muita gente fica preocupada se eu vou dar conta, se não vou. E aí acabam falando, por que você não põe a Luna na creche? Por que não põe a Luna na creche? Eu já cheguei a fazer um post no Insta comentando, com vocês um dos motivos pelos quais eu ainda não a coloquei na creche. Vou comentar um pouquinho ele aqui hoje, porque pode ser que muitos de vocês aqui que me seguem não me sigam lá no Instagram. Mas eu vou contar para vocês os outros motivos, que são muitos, pelos quais eu ainda não coloquei e não penso em colocar a Luna tão cedo numa creche. Tá curioso para saber? Então, fica comigo até o final desse vídeo. Bora lá? Bom, gente, eu vou começar falando pelo primeiro motivo pelo qual eu não coloquei ainda a Luna na creche, Que é o que eu contei nesse post que eu fiz aqui lá no meu Instagram. Se você ainda não me segue lá, vou deixar o meu arroba aqui. Vai lá que vocês vão ver muitos vídeos e fotos fofinhos da Luna, da Maia, do Panda também, meu cachorro, Sempre tem gente que me pergunta aqui do Panda, então ele tá sempre aparecendo lá no meu Insta. Então vamos lá, gente? Bom, desde a primeira vez que eu engravidei, que foi quando eu engravidei da Luna, que eu virei a louca das pesquisas sobre criação de filhos. Então, o que acontece? Numa dessas pesquisas, eu descobri que a partir da 5ª semana de gestação até os 3 anos de idade, a criança está na fase mais intensa da neuroconstrução. Ou seja, é nessa fase que serão criadas as bases para todo o desenvolvimento que a criança vai ter no decorrer da vida dela. Então, as capacidades de aprendizado, de se relacionar, de se expressar e até mesmo de reagir às mais diversas situações que a vida nos impõe, elas são definidas nesse período, entre a 5ª semana de gestação e os 3 anos de idade. Além disso, as crianças tomam os adultos mais próximos a elas, ou seja, pai, mãe ou a pessoa que cuida, aqueles que passam mais tempo com elas, como exemplo de padrão moral, ético, cognitivo, motor e até mesmo afetivo. Então, se eu sei que eu posso participar ativamente nessa fase da vida da minha filha, que é tão importante, que vai influenciar tanto na vida adulta dela, se eu acho que eu tenho a capacidade, que eu possa ser um bom exemplo para elas em tudo isso, por que eu vou delegar isso a terceiros, entendeu? Mas calma, gente, eu sei que muitos pais precisam deixar os filhos cedinho na creche, como por exemplo a minha própria mãe. Ela teve que deixar minhas 3 irmãs e eu na creche com poucos meses de vida, porque ela precisava trabalhar na época, o nosso sustento dependia do trabalho dela, então por conta disso ela teve que nos deixar na creche e eu agradeço muito a ela por ter feito isso, por isso eu respeito muitíssimo cada pai e mãe que hoje precisam deixar os filhos cedo na creche também, não julgo ninguém, tá bom? O que eu tô falando aqui é a minha experiência. Eu tenho a possibilidade, graças a Deus, o meu marido, Florian, ele trabalha e ele recebe o suficiente para nos sustentar. Eu não preciso trabalhar, então eu posso escolher e ele sempre me deixou à vontade para escolher se eu quero trabalhar ou se eu quero ficar em casa. E aí, quando a gente teve a nossa primeira filhinha, Luna, eu até cheguei no começo assim a pensar em trabalhar e deixá-la na creche, mas aí com o passar do tempo eu fui vendo quão importante era que eu ficasse com ela nesses primeiros anos de vida, então eu decidi que eu realmente não iria procurar emprego nenhum
que eu ficaria em casa e me dedicaria de tempo integral a elas. Mas saibam que uma escolha dessa, para ficar em casa, cuidar dos filhos, não é nada fácil, tá, gente? Vocês que julgam ser fácil, não é não, principalmente quando se tem mais de um filho, que é inclusive por isso que muitas pessoas têm ficado preocupadas se eu vou dar conta ou não, porque é realmente, às vezes, de enlouquecer. É muito gostoso, muito maravilhoso, mas ao mesmo tempo é de deixar a gente maluca, principalmente naqueles momentos em que os dois choram ao mesmo tempo e a gente não sabe para onde correr. Ou nos momentos em que, por exemplo, a Luna ela tá nessa fase dos 2 anos de idade, que tem as famosas birras, né? Então a gente tem que lidar com isso, tem que lidar com um pouquinho de ciúmes, que às vezes ela sente da irmãzinha mais nova. É muita coisa, gente. A gente tem que estar o tempo todo assim, procurando algo para distraí-la. Não é nada fácil, além de ter que trocar fralda, dar leite e tudo mais. Mas eu optei por fazer isso porque eu tenho certeza que no futuro nós vamos colher bons frutos dessa minha decisão. Assim espero. O segundo motivo, ele já é um pouquinho mais tenso. Quando eu estava grávida da Luna, acho que foi ainda quando eu estava grávida dela, eu escutei alguns relatos de mães brasileiras que moram aqui na Alemanha. Um desses relatos foi o da Maru. Para quem não conhece, ela tem um canal aqui no YouTube chamado Maru Barbie. Lá no Insta ela também tá como Maru Barbie. E aí, lá no Insta, esse relato dela já foi um pouco mais recente. Não foi quando eu estava grávida da Luna, não. Ela contou o que aconteceu com a filhinha dela. A filha dela entrou com 3 anos de idade, acho que já tinha 3 anos de idade quando ela entrou no kindergarten. E aí o que aconteceu? A educadora implicou com o fato de que ela ainda não sabia falar alemão corretamente. Então teve uma ocasião que a menininha ficava pedindo para a professora ler um livro para ela. E a professora chegou na Maru e falou, eu não vou ler livro para ela. Por quê? Porque livro em alemão se diz Buch. E a menininha, ela ainda não sabia falar direito, ela pronunciava Bus. E aí a professora falou para Maru, ela fica me pedindo para ler livro para ela, mas eu não vou ler enquanto ela não me pedir corretamente, enquanto ela não falar Deutlich, que é corretamente em alemão. E aí, gente, isso me deu uma dor no coração quando a Maru falou isso, porque eu fiquei só imaginando a menininha lá com o livro pedindo para a professora ler e a professora se recusando, sei lá. Ai, gente, que dó que me deu. Porque imagina, gente, uma criança de 3 anos de idade, ela é filha de pais brasileiros que moram aqui na Alemanha, então a primeira língua dela é o português, ela tá aprendendo também o alemão, só que é óbvio que sendo uma criança tão nova, sendo filha de pais estrangeiros, como que ela vai saber falar com perfeição o idioma da onde ela mora, se ela ainda não tem tanto contato com a língua? Ela entrou na creche justamente para que ela pudesse ter mais contato com outras crianças, para então ela desenvolver a fala. Então eu achei uma super falta de compreensão, de compaixão, de amor dessa educadora. E aí eu já... Ai, gente, eu fiquei com uma raiva que eu só fiquei imaginando se isso acontecesse com a Luna. Meu Deus do céu. Mas isso ainda nem é o pior, tá, gente? É o relato mais leve que eu tenho para contar aqui para vocês. Um outro relato que eu escutei, que foi que me deixou assim, nossa, nos nervos quando eu vi esse vídeo, foi da Rosa Filipovic. Ela também tem um canal aqui no YouTube, na verdade ela tem 2. Um que se chama Rosa Filipovic e o outro que se chama As Matutas. Eu acho que foi nesse que ela fez esse vídeo que eu vou falar para vocês. Vou deixar os links tanto da Maru como desse vídeo da Rosa aqui na descrição do vídeo para que vocês possam ir lá conferir, gente, porque eu não vou contar todos os casos aqui que a Rosa contou, são muitos e são assim, eu não sei nem o que dizer, são de cair o queixo, gente. Vocês vão ficar doidos quando vocês virem esse vídeo, caso vocês ainda não tenham visto, né? Porque eu acredito que muitos de vocês aqui devam conhecer já a Rosa. Nesse vídeo, a Rosa conta que a filhinha dela, que não tinha ainda nem 2 anos de idade, gente, acho que ela tinha 1 ano e meio de vida, ela já teve que ser colocada também na creche, porque a Rosa também precisava trabalhar, o marido dela também precisava trabalhar. E aí, o que aconteceu? Logo de cara, a educadora começou a implicar também com o fato de que ela ainda não sabia falar perfeitamente o alemão. Chegou a falar para a Rosa que a filha dela comia feito um porco,
que uma vez, inclusive, elas tiraram o prato de comida da criança porque ela estava comendo e estava sujando todo o babador, porque ela não sabia ainda comer direitinho, né? Numa outra ocasião, a Rosa chegou nessa escolinha de surpresa, porque aqui na Alemanha a gente pode ir na creche e tirar a criança de lá a qualquer hora do dia. É permitido, pelo menos na creche, né? Na escolinha, aí já não pode, ela tem que cumprir o horário certinho para ela estudar. Mas na creche os pais podem chegar lá o horário que quiser e retirar a criança, que não tem problema. Então, nesse dia, a Rosa saiu cedo do trabalho, foi até a creche para pegar a filhinha dela. Quando ela chegou lá, gente, ela se deparou com a menina sentada acho que numa escadinha, numa portinha, alguma coisa assim, só de calcinha e com a cara de assustada. A Rosa perguntou o que tinha acontecido e as educadoras falaram que tinham deixado ela daquele jeito simplesmente porque ela não conseguiu se vestir sozinha. Gente, uma criança de 1 ano e meio, como é que pode? Elas queriam que a criança soubesse se vestir sozinha. E aí, porque a criança não conseguiu, deixaram a criança largada lá numa época de inverno, só de calcinha. Meu Deus, gente, nossa, eu não consegui nem imaginar se isso acontecesse com a Luna. Ai, meu Deus do céu. Eu vou continuar falando pra vocês, senão eu já vou ficar doida aqui. Mas calma, gente, esse nem é o pior relato ainda. Vocês têm que ver esse que eu vou contar agora, que eu fiquei chocada. Nesse mesmo vídeo, a Rosa contou que uma mãe de uma coleguinha da filha dela, outro dia chegou lá também de surpresa, né, sem avisar as professoras, como é de costume, né, já falei pra vocês. Então ela chegou lá pra pegar a filhinha dela, quando ela chega, cadê a filha dela? Ela descobriu que a filha dela estava trancada numa sala, num quarto, né? Com a porta fechada, as janelas e cortinas todas fechadas, o quarto completamente escuro e a menina trancada lá sozinha, porque ela tinha se comportado mal e as professoras simplesmente a jogaram lá. Gente, vocês têm noção do trauma que isso pode causar numa criança? Imagina o medo, o pavor que não deve ter tomado conta dessa menina. E eu acredito sim que isso possa ter acontecido, que essas situações todas de maus tratos possam ter acontecido, inclusive essa do quarto escuro, porque tem uma pessoa na família do Florian que aparentemente ela é normal. Ela vive normal, ela tem namorado, ela trabalha, ela mora sozinha. Só que a gente acredita que ela tenha talvez algum problema psicológico que ela deva ter adquirido durante a infância. Por quê? Sabe quando a gente está conversando com uma pessoa por telefone e aí chega um momento assim que o assunto meio que acaba e a gente faz uma pausa, assim, as duas pessoas ficam sem falar ao mesmo tempo? Então, geralmente nesses momentos essa pessoa começa a fazer um barulhinho tipo assim... Sério, gente, parece que ela tá conversando assim bem baixinho, cochichando com alguma outra pessoa. Aí a gente já chegou a perguntar pra ela, você tá falando com alguém? E aí ela, não tem ninguém aqui, eu tô sozinha, vou falar com quem? E aí a gente sabe que ela realmente tá sozinha nessas ocasiões, então por isso a gente sabe que é um problema. Tanto que até uma vez eu falei com o Florian a respeito disso e ele falou que quando ela era criança, ela tinha um amigo imaginário que ela ficava conversando o tempo todo. E aí, eu cheguei a conversar com a minha psicóloga a respeito disso e ela me falou que realmente isso pode acontecer com uma criança, porque é meio que uma defesa que a mente dela cria para ela fugir de uma situação de perigo, de medo. Então pode ser sim que a mente dela criou esse amigo imaginário numa situação parecida como essa, de ser jogada presa num quarto escuro. E gente, que medo disso acontecer com a Luna. Meu Deus do céu, eu não posso nem imaginar, porque sério, eu acho que eu saio de mim, nossa, meu Deus do céu, eu não posso nem imaginar o que eu faria se eu descobrisse que fizeram isso com a minha filha. Não posso nem imaginar, gente, sério. Eu sou uma pessoa extremamente da paz, jamais faria mal a alguém, mas é uma situação assim que exigiria muito de mim para não tomar uma atitude muito louca. Eu não quero nem imaginar, não posso nem me imaginar numa situação dessa, de verdade.
E aí, um segundo motivo pelo qual eu acredito que essas histórias realmente sejam verídicas é que não foi só a Rosa, não foi só a Maru que contaram essas histórias, sabe? Tô contando o caso delas aqui porque elas provavelmente já são conhecidas de vocês, então por isso que eu trouxe à tona esses casos que elas contaram. Só que se vocês forem ver nos comentários do vídeo da Rosa, por exemplo, tem muitas mães que moram aqui na Alemanha que também escreveram relatos de coisas parecidas que aconteceram com os filhos delas. E também eu cheguei a conversar com a minha cunhada, que ela é Erzieherin, que é educadora, né? Ela é formada nisso. Ela já trabalhou em kindergarten também, hoje em dia ela trabalha como assistente social. E ela me confirmou que realmente pode acontecer isso, que é mais normal de acontecer em cidades grandes por conta da demanda de crianças, que aí acaba deixando as educadoras muito sobrecarregadas e aí elas acabam cometendo algumas loucuras, né? Mas que em cidades pequenininhas ou em vilarejos, como por exemplo esse que eu moro, que tem cerca de 2.000 habitantes, é mais difícil acontecer. Só que essa pessoa que tem esse problema que eu acabei de falar para vocês, ela nasceu e foi criada num vilarejo pequeno também, então não sei, né, gente? E na dúvida, eu prefiro 1000 vezes não colocar a Luna na creche e protegê-la pelo menos o quanto eu puder disso. Posso estar parecendo louca, neurótica, gente, mas eu conversei com o Florian, mostrei esse vídeo da Rosa para ele, mostrei também os stories da Maru, quando a Maru fez esses stories, e aí falei para ele que eu não quero colocar a Luna na creche, pelo menos enquanto ela não conseguir se comunicar bem. Por quê? Pelo menos ela sabendo falar o português, que é a língua que ela tá sabendo falar mais agora, ela vai conseguir falar para mim o que tá sendo feito com ela na escolinha, entendeu? Então, sempre que ela chegar em casa, eu vou perguntar como foi o dia, o que você fez, fizeram alguma coisa que você não gostou, que você não se sentiu bem, você sentiu medo de alguma coisa hoje na escolinha, sabe? Eu vou poder conversar com ela e ela vai poder falar para mim. Então, essa é a decisão que nós tomamos, que nós vamos colocá-la na creche, mas que primeiro a gente quer que ela consiga falar, se comunicar bem, para que ela possa contar tudo pra gente. Então, nós estamos trabalhando bastante na comunicação dela, tanto em português como em alemão. Eu acredito que em pouco tempo ela já vai estar conseguindo se comunicar bem nessas duas línguas. E nesse meio tempo eu vou trabalhando também no desfraude dela, que foi outra coisa que a Rosa contou também lá, que me deixou abismada. Então eu preciso trabalhar também nessa questão do desfraude da Luna. Tô esperando o tempo dela para a gente poder começar com o desfraude. Preciso ensiná-la também a se vestir direitinho sozinha, para que não aconteça também o que aconteceu com a filha da Rosa, de deixarem a menina jogada lá só de calcinha no frio horrível que faz aqui. Deus me livre de fazerem isso com a minha filha. Minha querida sogra já tomou a liberdade de ir no kindergarten e colocar a Luna na fila de espera para entrar, né, na creche em setembro desse ano, porque o ano letivo começa em setembro. Ela foi sem me avisar. Então, vocês já devem imaginar que eu devo ter amado isso, só que não, mas isso é um tema para um outro vídeo. Mas tudo bem, né? Eu vou deixar quieto, vou ver como é que vai ser durante esse ano. Se chegar setembro e eu perceber que ela tá apta, que ela tá pronta para ir para a creche, eu vou deixar ela ir com o maior prazer do mundo. Mas se eu ver que ela ainda não está preparada, que eu preciso trabalhar em mais alguma coisa com ela antes de colocá-la na creche, eu não vou deixar que ela vá. Eu vou deixar só ano que vem e olhe lá. Eu sei, gente, que eu não posso proteger a minha filha de tudo, mas eu quero protegê-la sim o máximo que eu puder, no que eu puder, pelo menos durante esses 3 primeiros anos que são tão fundamentais para todo o resto da vida dela, que vão impactar completamente na vida adulta dela, inclusive. Então, vocês podem achar que eu sou louca, que eu sou neurótica, mas
Quem me segue aqui já há algum tempo, quem me segue lá no Insta, me acompanha, já deve ter percebido que eu não tô nem aí pro que pensam, pro que vão falar de mim na questão da criação das minhas filhas. Eu sempre sigo o que o meu coração e a minha intuição de mãe falam. Dificilmente a minha intuição de mãe falha, então por isso que é ela que eu vou continuar seguindo. Se inscreva aqui no canal para você poder acompanhar essa nossa saga. Eu vou manter vocês sempre informados a respeito de tudo que está acontecendo aqui na nossa vida, tá bom? Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo, que vocês entendam, por favor, os meus motivos. E você que gosta de me perguntar todos os dias, de me falar, põe essa menina na creche, põe essa menina na creche. Para de me falar, porque eu não vou colocá-la, só vou colocá-la quando eu achar que é necessário, tá bom? E a gente se vê então no próximo vídeo. Beijos, tschüss und weg!